Eu gostaria de falar um pouquinho sobre experiências com Deus. Experiências que marcam a nossa história, experiências que marcam a sua história. Experiências que mudam o nosso rumo de viver, nossas experiências com Deus. Quando você começa a ler a Bíblia, você vê que ela é cheia de pessoas que tiveram experiências lindas e maravilhosas com Deus. Logo, o primeiro que eu pensaria, com certeza, seria Moisés, depois Moisés e Elias. Moisés, a Bíblia fala que o que Deus fez, né, as maravilhas que Deus fez quando libertou o povo do Egito, né, as maravilhas que Deus fez através de Moisés. Nós podemos ver Elias que Deus ora e ele manda fogo dos céus. Ele ora e para de chover. Depois de alguns anos, 3 anos e meio, ele ora e volta a chover, né? Homens de Deus que passaram por essa terra, e a Bíblia cita as suas histórias. E quando a Bíblia cita as suas histórias, são coisas maravilhosas que marcam, e fico pensando, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa boa que Deus faz, que coisas grandes Deus fez através desses homens. Mas, meu irmão, a Bíblia é uma coisa atual. Quantos creem nisso? Amém? O que está no Antigo Testamento faz parte da Bíblia, o que está no Novo Testamento continua fazendo parte da Bíblia, e aquilo que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão, Ele quer fazer coisas novas. Da mesma forma que Deus fez no Antigo e no Novo Testamento, Ele quer realizar em nossos dias coisas atuais, milagres atuais, experiências sobrenaturais. Experiências da sua oração, experiências do seu jejum, experiências do seu clamor, experiências de você chorar diante de Deus, experiências de você entrar no seu quarto onde ninguém está te vendo, e ali você dobra os seus joelhos e Deus responde uma oração. Uma experiência que você passa de repente a semana toda jejuando, e Deus vai lá e fala contigo e traz uma mensagem que você precisava, e Deus traz uma mensagem. Experiências com Deus. A Bíblia, ela está cheia de experiências, e a Bíblia é formada de homens que tiveram experiências com Deus. Todos esses homens, as suas experiências, boa parte deles foram profundas com Deus. E eles se nortearam, eles deram um destino, eles deram um plano, eles deram um projeto, eles deram uma direção certa para esses homens, para eles irem fazer aquilo que Deus chamaram eles para fazer. Todos esses homens que estão na Bíblia, você vai ler, você vai ver, eles tiveram experiências com Deus. E a Bíblia, meu irmão, também nos mostra que nós somos sacerdotes do Senhor nessa terra. Quer dizer que nós somos pessoas, filhos do Senhor, que somos chamados para ministrar a sua presença, para ministrar a sua graça, para ministrar milagres, ministrar a palavra do Senhor. Nós somos chamados para ministrarmos esse mover de Deus. Nós somos chamados para ministrar essa graça que vai alcançar pessoas. Lá em João 7,38 fala: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus, quando ele fala isso, ele está falando: olha, se você crê em mim, se você viver em mim, você vir até mim. Quando ele fala para a mulher samaritana em João 4, ele fala assim: olha, se você vir a mim, você vai beber água viva, e dessa água viva que você beber, você nunca mais terá sede. Você vai jorrar do seu interior rios, de água viva do seu interior. Jesus, quando ele fala isso, Jesus está falando que é para todos nós. Jesus está falando: aquele que se aproximar de mim e beber da minha água, vai ter experiências. Aquele que beber da minha água, vai oferecer água para outras pessoas. Quer dizer que nós que experimentamos a Cristo Jesus, nós que experimentamos a sua presença, nós somos ministradores da presença de Deus para aqueles que precisam. Nós que conhecemos Jesus, experimentamos Jesus, nós somos pessoas que Deus chamou e colocou em nós o destino, o plano, o projeto, para que outras pessoas possam se alimentar da água de Deus. Mas eu quero te falar uma coisa: nós precisamos ter experiências com esse Deus. Nós precisamos conhecer esse Deus de verdade. Nós precisamos falar, crer e viver o Deus do qual nós falamos. Nós precisamos entender sobre o Deus o qual anunciamos. Eu pergunto para você: será que no seu interior tem fluído um rio de água viva? Será que no seu interior tem jorrado água viva? Será que no seu interior tem gerado paixão, fogo do Senhor? Será que no seu interior tem queimado algo que as pessoas têm se alimentado? Será que no seu interior tem saído coisas que as pessoas têm ido até você e recebido a presença de Deus que está dentro do seu coração, dentro da sua vida? Nós somos pessoas chamadas para ter experiências com o nosso Deus. Irmão, eu vejo, depois de lendo esse texto, eu vejo uma coisa que possivelmente nós temos muitas pessoas dentro de nossas igrejas que nunca tiveram uma experiência profunda com Deus.
De repente você está aqui me ouvindo e você fala assim, eu de repente nunca tive uma experiência profunda com Deus. De repente você está aqui nessa sala e você assim, caramba, eu gostaria de jorrar água viva para outras pessoas. Eu gostaria que meu coração, as pessoas pudessem se alimentar daquilo que flui do meu coração. Eu gostaria de contar um pouco dos milagres que eu tenho vivido com Deus. Meu irmão, nós precisamos ser pessoas que vamos buscar experiências com o Senhor. Pessoas que vamos até Ele e beber dessa água, a água da fonte. Onde, quando bebemos essa água, as pessoas vão beber dessa água também. A nossa fé é formada na palavra e experiências com Deus. A nossa fé é formada daquilo que nós lemos. A palavra fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós cremos que quando ouvimos a palavra, a nossa fé é formada. Quando nós meditamos nela, nós entendemos os seus caminhos, nós entendemos os seus planos, nós entendemos os seus projetos. Quando nós lemos a palavra, nós entendemos o propósito que Deus tem para nós. E nós formamos a nossa fé, baseado na palavra de Deus, mas com experiências que nós vivemos diariamente. Experiências de ver Deus, experiências de falar com Deus, experiências de uma resposta de oração. Eu já contei algumas vezes, não tantas vezes igual meu pai contou a história da salsicha, a multiplicação da salsicha, mas eu lembro que quando eu estive no seminário, eu tinha 18 anos de idade, e eu fui para um seminário em Foz do Iguaçu, me preparando para aquilo que Deus tinha feito, ia fazendo na minha vida, e eu fui para lá e eu cheguei naquele lugar que a gente pagava pouco, então a comida não era a melhor do mundo, e eu lembro que no meio das nossas refeições, só tinha aquilo que um bom paulista não gosta, só tinha feijão preto todos os dias. E eu fiquei incomodado, porque durante o mês todo só tinha feijão preto. E eu gostava de feijão carioca, feijão marrom. Quantos aqui gostam de feijão marrom igual eu? Amém? Olha, vocês iam ter o mesmo problema que eu. Mas eu lembro que eu cheguei naquele lugar e eu falei assim, eu fiquei tão incomodado que o mês todo, mais de um mês, só feijão preto. Eu falei assim, caramba, só feijão preto, isso está me dando enjoo. Gente, eu quase não queria mais comer. Isso que é um grande milagre de Deus, não querer comer. E eu falei assim, não Deus, alguma coisa errada. E eu lembro que eu cheguei para um amigo meu e falei assim, cara, a partir dessa semana eu vou abrir um jejum para Deus mudar o feijão, Deus fazer um milagre. Ele olhou para mim, cara, tá muito louco. Eu falei, cara, não sei, estou incomodado. E eu fui para o meu quarto e eu comecei a orar, fiquei lá umas 2 semanas de jejum, orando, assim, Deus, eu quero mudar o feijão, Deus, eu quero feijão marrom. Estou contando uma história muito simples para você. Mas eu comecei a orar, Deus, eu quero um feijão marrom, não quero mais feijão preto. Eu sei que certo dia chegou lá, depois de 30 dias, cheguei, no nosso seminário, começaram a servir o feijão, e começaram a servir feijão marrom. Uma vez na vida, isso é só para tirar aquele gosto enjoado do preto, tudo bem. Daí à noite, como era a repetição do almoço, como era um lugar barato, o que sobrou, foi para a noite, nem tinha feijão marrom de novo. No outro dia, feijão marrom, passou a semana toda feijão marrom. Eu fiquei meio, eu estava orando, mas fiquei meio com fé, meio falta de fé. E eu cheguei no diretor da escola, assim, ô diretor, por favor, com toda a educação, mas qual o motivo que você só passava um feijão preto e agora você só passa um feijão marrom? Ele falou assim, olha, a partir de tal dia, o feijão preto ficou muito caro, e a partir do outro dia o feijão marrom ficou muito barato. Então feijão marrom para todos os dias. Eu olhei para ele assim, poxa, glória a Deus, Eu falei para ele, mas glória a Deus. São pequenas experiências que marcam a nossa vida de fé com Deus. Se Deus respondeu sobre um feijão, um tipo de feijão que é uma coisa tão minúscula, tão inútil, para quase, não sei se é para você, mas para mim naquele momento me incomodava. Mas são experiências que formam a sua fé com Deus. São experiências que fazem que você venha querer mais de Deus, buscar mais de Deus, que você venha chorar mais aos pés do Senhor. São experiências que te fazem te animar e olhar assim, nossa, Deus é um Deus que escuta a minha oração, Deus é um Deus que escuta o meu clamor, é um Deus que está aqui próximo de mim, Ele quer saber o que está no meu coração. São experiências que marcam a nossa história, são experiências que marcam a sua vida, são experiências que você fala assim, Deus, eu sei que o Senhor é tão real e tão vivo, que está ao meu lado. São coisas que nós precisamos passar na nossa vida. Sabe, meu irmão, a palavra experiência não deve ser julgada por um mover sem fundamento e sem transformação. Porque eu entendo que a experiência, ela vem junto com uma profundidade em Deus. A experiência com Deus, ela vem com uma profundidade e com uma transformação viva.
Não é somente, eu estou tendo experiências com Deus, mas são coisas vazias, sem profundidades, vazias, sem fundura, sem raízes em Deus. Eu vejo que isso é impossível. Deus é um Deus que Ele quer que você tenha experiências, mas Ele quer que você tenha profundidade com Ele. Ele é um Deus que quer que você tenha raízes com Ele. Deus não quer que você somente tenha frutos na sua vida, que você colha frutos, mas Deus quer que você estabeleça as suas raízes, porque se você estabelecer as suas raízes, eu quero te falar que haverá frutos, que haverá multiplicação, que haverá bênção, mas sem eu estabelecer minhas raízes de uma forma profunda, Deus Ele não pode mandar ordenar a bênção sobre você. Deus, Ele é um Deus que tem prazer, que nós tenhamos profundidade em experiências com Ele. A experiência, meu irmão, com Deus quer dizer que tudo em volta de mim, ela começa a ser mudado. As coisas que estão em volta de mim, elas começam a ser transformadas. Quando eu passo uma experiência profunda, tudo muda em volta de mim. A forma que eu vejo muda. A forma que eu caminho muda. A forma que eu falo muda. Porque eu estou tendo experiências com Deus. Experiências com Deus não é muito mais profundo que a experiência com Deus não quer dizer que você, eu senti um arrepio. Meu irmão, sentir arrepio é porque, eu não sei, passou um vento. Senti um calafrio, os pelos arrepiaram. Meu irmão, alguém soprou na tua nuca. Um vento frio, né, te dá um calafrio. O Espírito Santo, não, meu irmão, misericórdia. Tem momentos que realmente nós sentimos algo a mais. Sentimos de repente um arrepio na presença de Deus. Mas eu quero te falar que a sua experiência, ela não pode ser medida por somente um calafrio, por somente um arrepio na sua pele, porque somente, eu senti um negocinho. Não, a minha intimidade com Deus, a minha profundidade de experiência com Deus, ela não pode ser medida somente num arrepio, somente numa lágrima derramada, mas são experiências que vão mudar a sua vida, são experiências que vão marcar a sua história, que você vai lembrar assim, eu sei que Deus estava comigo, eu sei que Deus fez isso na minha vida, eu sei que Deus fez isso na família, transformou a minha família. São experiências que vão marcar a nossa história. A experiência de outros nos faz enxergar a fidelidade e o poder de Deus, e que é possível o que as pessoas chamam impossível. Quando eu vejo um milagre na vida de alguém, eu olho assim, que coisa maravilhosa. Mas da mesma forma que Deus realizou na vida a minha história do feijão, da mesma forma que Deus realizou a história do feijão na minha vida, Ele pode realizar na sua vida. Ele só está dizendo, a minha história só quer dizer, mostrar para você que é possível você clamar, que é possível você chorar diante dos pés do Senhor e Deus te responder. Que não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível para o nosso Senhor. Não há nada que você acha que não pode realizar, mas será realizado se você crê em Deus, se estiver de acordo com a sua vontade. A história de Josué, ela começa com Moisés. E a Bíblia fala que Moisés, quando havia em Êxodo 33 fala que tinha a tenda do encontro. Uma vez eu já preguei sobre a tenda do encontro, né? Mas existia uma tenda do encontro onde era estabelecida. E aquela tenda do encontro, toda vez que Moisés ia lá, a Bíblia fala que a presença de Deus descia sobre aquela tenda. E Deus falava, Deus movia no meio daquela tenda, era alguma coisa espetacular. E aconteceu que a Bíblia fala que toda vez que Moisés ia lá, quem estava sempre atrás da tenda? Josué. Êxodo 33. Fala que toda vez que Moisés estava na tenda e a presença de Deus vinha, quem estava sempre do lado dele? Josué. Josué, ele estava toda vez olhando, quando Deus se manifestava na tenda através da vida de Moisés. Ele estava lá atrás olhando. Um dia vai ser comigo. Um dia Deus vai me usar. Um dia Deus vai fazer uma coisa grande na minha vida. Um dia Deus vai me usar de uma forma poderosa. Toda vez que a Bíblia descreve dessa forma, estava lá Josué, olhando. Estava sendo Josué, o último a chegar, a estar próximo, a não sair de lá. Irmão, Josué tinha certeza que Deus faria milagres através dele. Mas até aquele momento, não havia experimentado nada através da vida dele. Ele sabia que Deus ia usar ele, mas ele não tinha acontecido nada através da vida dele. Mas até o momento que ele chega diante do Rio Jordão,
até o momento que ele chega até o Rio Jordão. Nada tinha acontecido, nenhum milagre tinha chegado, ele não tinha feito nada, ele só tinha visto, ele só estava na cobertura, na sombra de um grande homem de Deus, ele só estava na sombra de um cara que onde passava, milagres aconteciam, ele estava na sombra do grande libertador de Israel, e falou assim, meu Deus, como eu vou chegar próximo de Moisés, como eu vou direcionar esse povo de uma forma tão milagrosa? Mas a Bíblia fala que Deus começa a usar Josué, e a Bíblia fala que quando o povo caminha, ali se abre, e ele tem a experiência maravilhosa, e a Bíblia fala que depois que aquilo que acontece, fala que Josué, ele manda, olha, fala agora para os líderes de Israel, todos os líderes das tribos, cada um trazer uma pedra, cada um traga uma pedra, e ponha essa pedra, com uma forma de um memorial. Isso acontecia quando havia alguns milagres, algumas coisas maravilhosas acontecia. No Antigo Testamento acontecia isso, eles colocavam pedras, como lembranças, daquilo que aconteceu naquele lugar, e ele falou assim, ó, ponha 12 pedras, porque vocês vão lembrar do milagre que aconteceu. Meu irmão, quando a gente passa por dias terríveis, sabe o que a gente precisa lembrar? Que Deus está ao nosso lado. Quando a gente passa dias de choro, a gente precisa lembrar que Deus já agiu na minha vida, e Deus vai continuar agindo na minha vida. Aqui eu conto a história do povo de Israel, passando no meio do Rio Jordão. Eles põem pedras, para que eles lembrem que, como memorial, porque o dia difícil chegar na história deles, quando houver dia de perseguições, eles vão lembrar, Deus fez a gente passar pelo Jordão, em terra seca, Deus nos tirou do Egito, sem a gente ter uma arma, Deus nos libertou daquele povo que estavam escravos durante 400 anos, sem lutar, com toda a riqueza possível. Nós não podemos esquecer, é isso que Josué está falando, olha, ponha pedras como memoriais, porque os dias que estiverem difíceis, vocês vão lembrar do que Deus fez. Irmão, as experiências que nós passamos com Deus, nos fazem lembrar que, nos dias difíceis, que Deus está cuidando da gente até hoje. Nós precisamos buscar, Senhor, eu quero ouvir a sua voz, Senhor, eu preciso caminhar contigo, Deus me responde uma oração, Deus, eu quero buscar mais o Senhor. Meu irmão, as nossas experiências não podem viver também de experiências de prosperidade, né? Tem gente que só vive disso, não, eu só gosto de experiências de prosperidade, não, meu irmão, experiências de oração, experiências de busca, experiências de jejum, experiências de libertação, experiências de uma resposta que você achou que era impossível, Deus dá e Deus manda alguém falar para você. São coisas que nós precisamos buscar de Deus. Quando eu começo a olhar para aquilo na minha vida, meu irmão, eu não sou exemplo para ninguém aqui, mas quando eu começo a olhar para a minha vida, eu começo a olhar tantos milagres que Deus fez na minha vida. Tudo que eu olho na minha vida, eu falo assim, é milagre de Deus. Tudo que eu vejo, naquilo que Deus tem feito nos últimos anos, eu olho, é ação de Deus, é milagre do Senhor. Meu irmão, tem dia que eu fico chateado, triste, desanimado. Tem dia que eu falo assim, eu vou embora daqui, né? Só tem eu que tenho esse sentimento de vez em quando? Não, só eu, né? Eu sei que eu sou o mais pecador do mundo, tenho certeza. Por isso que eu falei, não me copie, né? Mas, meu irmão, mas eu olho, quando eu passo esses dias, eu olho assim, o que Deus fez na minha vida. Eu olho os milagres de resposta de oração. Eu oro os choros que eu tive diante de Deus. Eu oro os tempos que eu busquei o Senhor e Deus falou comigo de uma forma clara. Eu oro e falo assim, Deus, eu orei por isso e Deus tem mandado, Deus tem respondido a minha oração. Deus, eu orei por tal situação e o Senhor fez um milagre. Deus, eu orei por tal conta, por exemplo, e Deus manda alguém dar essa conta, esse valor para mim. Deus, eu preciso de uma cesta básica naquele dia, e Deus manda lá uma cesta básica completa. Sabe o que é isso? Experiências com Deus. Se você passar por dias de terríveis, meu irmão, de luta, e se você não tiver calo, se você não tiver força, resiliência, se você não tiver experiências com Deus, eu quero falar que você vai perder, você vai enfraquecer. Mas eu preciso ter experiências com Deus, eu preciso ter busca com Deus. Eu quero falar sobre por que buscar experiências com Deus. Eu vejo que um dos primeiros fatores que eu poderia falar e citar é que as nossas experiências com Deus nos fazem íntimos de Deus. As nossas experiências com Deus nos fazem se aproximar dEle. Lá em Deuteronômio 34, do 10 ao 12, fala assim, em Israel,
nunca mais se levantou profeta como Moisés, em quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito contra Faraó, contra todos os seus servos, contra toda a sua terra, pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Meu irmão, eu sei que Moisés foi um dos maiores homens bíblicos, mas todo texto que você olha sobre Moisés, você vê experiências com Deus. Ele parece um homem que vivia só de experiências com Deus. Ele foi um homem que Deus usou para escrever o Pentateuco, um homem que Deus usou para escrever os primeiros 5 livros bíblicos. Deus usou a vida dele. Deus falou para ele que deveria ser feito. Quando você lê a história de Moisés, você vai ver que boa parte da história de Moisés se vem de experiências, se vem de buscas com ele. E você vai perceber que essas experiências te aproximam de Deus. Às vezes, meu irmão, eu tenho um sentimento que nós estamos tão distantes de Deus, e essa distância muitas vezes inibe uma ação de Deus. Essa distância inibe muitas vezes que Deus venha se manifestar em nosso meio. Muitas vezes essa frieza que é o nosso coração, ela não permite que Deus venha atuar em nossos corações. A gente põe problema em tudo, a gente vê problema em tudo. Nós podemos muitas vezes colocamos uma capa, um escudo, muitas vezes para que Deus não venha tocar nossos corações, porque nossos corações estão frios. Meu irmão, se você quer ter experiências com Deus, você precisa tirar essa capa. Você quer ter uma pessoa íntima, quer ser uma pessoa íntima com Deus, quer caminhar com Deus, quer ouvir Deus falando contigo, quer ouvir uma mensagem de Deus, você precisa quebrantar o seu coração. Você precisa chorar diante do Senhor. Senhor, eu preciso ter experiências. Eu preciso voltar àquela pessoa que eu era. Eu preciso voltar àquela pessoa que eu era antigamente. Uma pessoa quebrantada. Uma pessoa que chorava nos seus pés. Uma pessoa que todo apelo que vinha estava na frente. Tudo que era culto estava lá no culto. Senhor, toda vigília que tinha, eu estava na vigília. Nós precisamos voltar a ter experiências de intimidade com Deus. Experiências de intimidade com o Senhor. Essas experiências nos fazem aproximar de Deus. As experiências nos faz sim, nos tornar mais íntimos do Senhor. Deus, Ele tem prazer de revelar os seus segredos. Como fala em Salmo 25:14, Deus, Ele revela os seus segredos àqueles que o temem e mostra as suas alianças àqueles que os buscam. Deus, Ele tem prazer que nós venhamos conhecer a sua aliança. Mas eu preciso buscar dEle. Eu preciso estar na sua presença. Deus é um Deus que busca relacionamento conosco. Deus é um Deus que busca relacionamento com você. Deus é um Deus que busca relacionamento com a sua igreja. Deus é um Deus que quer se relacionar com a sua igreja. Deus não é um Deus que está lá no trono sentado, meu irmão, né, só olhando o que você está fazendo. Manda uma mensagem para tal anjo lá, olha para o meu filho. Não. Deus é um Deus que está interessado em se relacionar com o seu povo. Quando você vai pegar o povo, Adão e Eva, você vai perceber que Deus, Ele é um Deus que está atrás de relacionamento. Ele cria Adão e Eva. Ele é um Deus que está com Adão e Eva ali no jardim. E a Bíblia fala que Adão e Eva rejeita a intimidade, rejeita a aliança. A Bíblia fala que Deus manda constantemente profetas e homens de Deus para que venham se estabelecer essa aliança. E você vai perceber que constantemente é um Deus que busca intimidade com seus filhos. Ele manda de tempo em tempo homens de Deus para restaurar essa intimidade. Ele manda de tempo em tempo homens que pudessem se aproximar, homens que trazessem seu povo de volta. Como eu falei, a gente vai ver Abraão, a gente vai ver Moisés, a gente vai ver Noé, a gente vai ver Elias, a gente vai ver Eliseu, a gente vai ver Isaías, Daniel, a gente vai ver tantos homens de Deus que passaram por essa terra tentando restabelecer uma vida de intimidade com Deus. Mas, meu irmão, Deus, Ele nunca desistiu de ter intimidade com a gente. Deus, Ele nunca desistiu de se aproximar de nós, porque Ele é um Deus que Ele ama a intimidade com seus filhos. Ele é um Deus que Ele ama estar próximo de você. Mesmo que você muitas vezes o rejeite, me desculpa essa expressão, mas é um Deus que tem prazer de se aproximar de você. É um Deus que tem prazer de restaurar a sua intimidade de filho contigo. Esse é o prazer de Deus.
É o que Deus quer, meu irmão. Restabelecer uma vida de experiência, de intimidade com Ele. As experiências com Deus também nos fazem ficar sensíveis aos planos dEle. Entenda que, como filhos de Deus, todos nós temos planos, propósitos, projetos que Deus colocou para nós. Não existe ninguém nessa sala aqui que não se acha, não, Deus não tem um projeto para mim, não, Deus não tem um plano para mim, Deus não tem um propósito para mim, Deus já terminou o seu projeto, Deus já terminou o seu propósito. Caso Deus tenha terminado o seu projeto, o seu propósito, a sua vida, eu quero te falar que a sua senha está chegando, tá bom? Mas se não, você continua tendo um projeto e um propósito nessa terra estabelecido por Deus. Você ainda tem um plano, Deus ainda tem um propósito na sua vida. Talvez se chegar aos seus 110 anos, você não subiu ainda, porque Deus ainda tem alguma coisa para fazer na sua vida. Eu espero nunca chegar aos 110. Misericórdia, né? Mas o tempo que você estiver aqui, Deus tem um propósito. Mas eu preciso entender que as minhas experiências, elas me deixam mais sensíveis ao plano de Deus. As minhas experiências com Deus abrem um caminho para os grandes planos de Deus em nossas vidas. As pequenas experiências, elas nos fortalecem para grandes experiências. Pastor, eu estou orando por uma coisa muito grande. Meu irmão, eu quero te falar uma coisa. Será que você começou a orar pela coisa pequena primeiro? Será que você já conseguiu derrubar os pequenos Golias da sua vida, para você derrubar o grande Golias? Será que você já conseguiu resposta de oração de coisas simples, para você conquistar coisas imensas diante de Deus? Qual o tipo de experiências? Será que essas experiências têm deixado nós sensíveis para os planos de Deus? Os homens de Deus, da Bíblia, a cada experiência, Deus colocava um plano novo na vida deles. Não era somente uma experiência para eles curtirem, que coisa maravilhosa. Eu curti uma experiência com Deus, eu tive uma visitação de Deus. Deus falou comigo e morreu nisso. Não, irmão, nada disso. Quando Deus dava uma experiência, falava com seus filhos, Ele colocava um plano novo, Ele queria algo a mais. Deus queria mostrar algo a mais. A gente vai ver Josué, ele primeiro passa pelo Rio Jordão. Imagine quando ele chegou próximo do Rio Jordão, ele falou assim, e agora? Deus falou que ia fazer esse negócio, baixar as águas, mas será que vai mesmo? Mas sabe, isso era só o primeiro, isso só era o começo. Meu irmão, de repente é a coisa mais louca para você, mas como assim? Era só o começo, baixar as águas, deixar o povo todo passar em terras secas. Era só o começo. O plano de Deus não era somente as águas do Jordão, que o povo não se molhasse, que o povo não passasse no Jordão, e alguns se afogassem de repente. Mas o plano de Deus é que quando ele chegasse em Jericó, ele visse aquelas muralhas de Jericó, e ele falou assim, nossa, o mesmo Deus que fez que parasse a água ali no Jordão, é o mesmo Deus que vai fazer essas muralhas todas caírem. Deus, quando você quer te mostrar alguma coisa, quando Deus te traz uma experiência, meu irmão, Ele vai te trazer a primeira experiência, e depois Deus vai te mostrar coisas novas, Deus vai te mostrar planos novos, vontades novas, mas eu preciso estar sensível ao que Deus vai fazer. Quanto mais experimentado as profundezas de Deus, mais Ele revelará e depositará os seus planos em nós. Quanto mais eu me conheço de Deus, quanto eu mais desfruto das coisas de Deus, quanto mais me aprofundo de Deus, mais Ele vai dar para nós, mais Ele vai depositar diante de nós a sua presença. E muitas vezes a gente não tem experiências com Deus, porque nós não damos oportunidades a Deus. Quando será que foi a última vez que você, meu irmão, parou para jejuar? Mas jejum de verdade, não é jejum de mentira. Aquele jejum que você para, de repente, uma semana toda, né? Não 24 horas, mas durante uma semana toda você deu meio período para Deus. Não é aquele meio período que você acorda às 11h30 e toma café meio-dia, né? Mas aquele jejum que você, não, Deus, eu estou acordando todo dia às 7, às 8 da manhã, mas eu estou dando até meio-dia, até 1h da manhã, da 1h da tarde. Senhor, eu vou passar essa semana toda jejuando por um propósito. Quando será que foi a última vez que você deu oportunidade para que uma ação poderosa de Deus chegasse na sua vida? Quando será que foi a última vez que você parou e falou assim, Deus, eu vou ficar orando até o Senhor me responder. Deus, eu não vou sair do meu quarto enquanto o Senhor não falar comigo.
Eu vou para a vigília e vou ficar na vigília o tempo todo ajoelhado, até Deus falar comigo. Quando será que foi a última vez que nós demos oportunidades para que nós nos tornássemos sensíveis ao plano de Deus, sensíveis àquilo que Deus quer fazer? Muitas vezes a gente só quer ter as bênçãos de Deus, mas sem antes experimentar ao Deus de verdade. A gente tem muitas vezes somente o prazer no fruto que Deus pode dar, mas será que você tem prazer no Deus que pode dar coisas? Nós precisamos ser sensíveis. Eu lembro que, quando eu era mais novo, eu tinha uma resposta de oração de Deus sobre um lugar que eu deveria ir. E um lugar que eu orei e pedi direção a Deus, e estava tudo certo no lugar. E Deus falou assim: não, manda uma pessoa no meio do nada, lugar inesperado, pessoas inesperadas, situação inesperada. Eu orando e jejuando por uma resposta de oração. O último lugar que eu acharia que Deus responderia era aquele lugar. E Deus levanta uma pessoa, fala assim: olha, eu estou te levando para tal lugar. Não é para tal lugar que você quer ir, é para tal lugar que você quer ir. E eu falei assim: não, mas não é o lugar que eu quero ir. Não, mas é o lugar que eu tenho para você. Certa vez eu orando por outra situação, certo, para tomar uma decisão, Deus manda uma pessoa, Deus levanta uma pessoa, fui comer uma vez a cada pessoa, e na hora da comida, gente, coisa indigesta, a pessoa levanta e fala assim: olha, você tem orado por tal situação, mas eu quero te falar que Deus não quer que você vá para esse lugar. E eu falei assim: nossa, a comida está tão gostosa, perdi a vontade. Meu irmão, será que nós estamos dando oportunidades para Deus responder sobre os seus planos em nossas vidas? Será que nós estamos nos separando para ouvir a voz de Deus? Quando Moisés vai em frente à sarça, e ele chega próximo da sarça, o que Deus fala para ele? Tira essa bagaça do teu pé aí. Tira essa sandália dos seus pés, porque o lugar aqui é santo. Olha, não tem como você pisar aqui com esses pés sujos, não. Sabe o que acontece, meu irmão? Para Deus falar com a gente, nós precisamos estar com o nosso coração puro, prontos, sensíveis para ouvir o seu plano. Sem uma sensibilidade no nosso coração, sem uma vida pura com Deus, eu quero te falar que vai ser difícil. Vai ser difícil. Nós ouvimos a direção de Deus para nossas vidas, sem nós prepararmos a nossa vida, sem preparar o nosso caminhar para ouvir Deus, vai ser difícil. Mas eu quero falar que mesmo assim, Deus Ele quer se relacionar com você. Deus quer te dar um propósito, mas você precisa ouvir, se separar para ouvir a Deus. Deus muitas vezes manda placas, o pastor Nilson fala de placas. Deus manda placas, Deus manda direções, Deus manda alguém para falar alguma coisa. Meu irmão, preste atenção. Se você não tiver sensibilidade ao seu coração de espírito, se você não estiver sensível porque você está buscando a Deus, Deus vai vir falar contigo e você não vai prestar atenção. Quantos pastores já passaram por aqui pregando, ou vários, tantos homens de Deus pregam nesse púlpito. Eu tenho certeza que toda vez que um homem de Deus vem aqui, ele traz uma mensagem de Deus, ele não fica aqui contando historinha, não. Quem fica contando piada é eu, aqui o restante não conta, o restante prega. Mas todo mundo que vem aqui traz uma mensagem de Deus. Eles oram, buscam, jejuam, meu irmão. E tem gente que fala assim: eu não estou ouvindo Deus falar. Safado sem vergonha. Como assim? Vem todo culto, ou quer dizer, quando vem, né? Mas não estou ouvindo falar, mas será que você que não está ouvindo a Deus falar? Ou será que você não está sensível para ouvir a voz de Deus? Ou será que você não está preparando o seu coração para ouvir o que Deus quer falar para você? Só fica, deixa eu falar. 3, quando temos experiências com Deus, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Quando eu começo a ter experiências com Deus, aquilo que eu falei no começo, a minha vida, o meu mundo muda. Quando eu começo a ter experiências com Deus, a minha vida ela começa a mudar, eu começo a ter maior semelhança com Deus. Sabe aquele ódio que você tem, aquele ódio? Sabe aquela falta de perdão que você tem? Sabe aquela ira constante, aquele invejo constante, aquelas coisas diabólicas que estão dentro do seu coração? Quando você começa a ter experiências com Deus, isso começa a desaparecer.
Quando você começa a ter experiências com Deus, essas coisas, elas começam a sumir, elas começam a ir embora. Não é porque elas somente vão embora, mas é porque quando você começa a buscar experiências, quando você começa a jejuar, quando você começa a orar, quando você começa a meditar nessa palavra que é vida, ela começa a transformar o seu coração e você começa a ser a imagem de Deus. Você começa a se parecer, ter a semelhança do Senhor. Meu irmão, no começo, quando Deus cria Adão, o que Ele faz? Ele molda, a Bíblia fala, ali a sua imagem e semelhança, o que Ele faz? Ele sopra o seu espírito de vida em Adão. Ele põe o seu espírito, esse é o desejo de Deus, nos moldar a sua semelhança e soprar o seu espírito em nós. Esse é o plano de Deus, nos fazer como Ele. Mas, meu irmão, eu preciso ter experiências com Deus, eu preciso buscar mais de Deus. Quando Moisés, ele sobe ao Monte Sinai, e ali ele está no monte, ele passa 40 dias, e quando ele desce daquele lugar, 40 dias buscando a Deus, cara, ungido demais, ele fica 40 dias buscando a Deus, a Bíblia fala, quando ele desce, está resplandecendo o seu rosto. Os discípulos passaram 3 anos e meio andando com Jesus. Meu irmão, os discípulos eram tudo, pensa em cara ruim, eram os discípulos de Jesus, eles eram pior que a gente, tá? De olho fechado eu tenho certeza, eles eram tudo cara ruim. Jesus, ela escolheu e falou assim, cara, eu vou escolher os piores, para mostrar que se eu convertir os piores, eu posso converter qualquer um. Jesus escolheu os piores. 3 anos e meio, aqueles homens se tornaram homens parecidos com Jesus. Quando você vê Saulo depois que tem uma experiência com Jesus, que ele era um assassino, um homem cheio de ódio, perseguindo a igreja cristã, querendo matar os cristãos. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele cai no meio do deserto em direção estava Damasco. E quando ele cai ali, fala que ele tem um encontro com Jesus, Jesus revela a ele. Depois ele vai para um lugar específico e Deus manda um homem chamado Ananias para ir visitar ele. Aquele homem Ananias tem medo daquilo que vai acontecer. E quando ele chega em Paulo, Deus manda ele, vai, porque ele é um propósito. Eu vou, através dele, muitas pessoas vão citar Jesus. Quando ele chega em Paulo tem um encontro, Paulo recebe o Espírito Santo de Deus através daquele homem. Grandes coisas Deus faz, porque aquele homem tem experiências maravilhosas com Deus. Aquilo faz o seu caráter, faz a sua vida mudar, faz a sua face mudar, faz o seu jeito de viver mudar, faz aquele ódio que vivia no seu coração ser mudado. Porque aquele homem tem um encontro com Jesus. Aquele homem, ele entende que a sua experiência faz se parecer com Jesus. Coisa linda. Meu irmão, eu não consigo entender isso. Eu já falei 25.000 vezes nessa igreja, eu vou continuar falando. Eu não consigo entender o cristão que não tem experiência com Deus, não tem uma vida mudada. Eu não consigo entender, porque eu entendo que quando eu tenho experiência com Jesus, eu tenho a minha vida completamente mudada. Eu não sou mais o mesmo cara. Eu não sou mais a mesma pessoa. Para mim é impossível entender que nós temos um país que fala que tem tantos crentes, mas crentes cheios de ódio, cheios de maldade, cheios de perversidade. Meu irmão, quando Jesus ele entra em nossa vida, ele nos muda por completo. Ele muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar. Jesus ele nos muda. Essas experiências com Jesus, Ele nos transforma. Nós precisamos ser sim imitadores deles. Nós precisamos ser sim pessoas que estão vivenciando essa verdade que está na palavra de Deus. Jesus ele muda sim pessoas, histórias. Mas será que nós estamos permitindo Ele mudar a nossa história? Será que nós estamos permitindo Ele mudar o jeito que nós estamos vivendo? Meu irmão, aqui eu conheço dezenas, centenas de pessoas que eram pessoas que Deus podia levar, que não ia fazer bom para o mundo. Desculpa a expressão. Mas sabe o que aconteceu? Deus transformou, Deus tem feito delas salvadores de vidas. Pessoas que têm transformado histórias. Mas sabe por quê? Porque nós pensamos de uma forma errada. Eu e você, nós enxergamos de uma forma errada. Mas para enxergarmos da forma certa, eu preciso enxergar através dos olhos de Jesus. Eu preciso ter intimidade com Ele para enxergar da forma certa. Saber que uma pessoa que faz mal, ela quando aceita Jesus, ela passa a fazer o bem. A pessoa que matava, quando ela aceita Jesus, ela começa a salvar pessoas para Jesus. Sabe, a nossa ótica de ver é tão diferente, é tão errada. Mas meu irmão,
Se eu tenho experiências com Jesus, Ele me muda por completo. Ele vai te mudar. Ele vai mudar o seu jeito. As experiências, elas marcam a nossa história. Elas marcam a nossa vida. Quando a gente começa a falar de experiência, estou terminando, se o pessoal do louvor puder subir. Eu fico sempre pensando, como fui missionário em País de Gales, eu fico pensando, um dos maiores avivamentos da história mundial, um dos grandes maiores avivamentos, ou vários, surgiram em País de Gales. Paizinho, gente, com 4 milhões de pessoas. Mas coisas lindas aconteceram naquele país, coisas maravilhosas. Se você andar para aquele lugar e você começa a ouvir as histórias, assim, meu Deus, quanta coisa louca aconteceu. Tudo que você imaginou no avivamento de 1904 aconteceu. Como falei várias vezes, bares, clubes, prostíbulos, tudo fechou. Nem time de futebol sobrou, o pessoal ia para a igreja buscar Deus. O pessoal passava a noite orando, o pessoal saía da vigília, e quando o pessoal saía da vigília, outro pessoal que ia trabalhar outro dia de manhã, acordava no meio da madrugada, porque o pessoal estava adorando, e o pessoal que estava saindo do culto, e o pessoal que já estava dormindo, o pessoal que está dormindo acorda e desce, porque também quer receber o que o pessoal recebeu na vigília. Coisa maluca, coisa maluca. E você chega naquele lugar, você vê tudo que é a igreja fechando. Você vê naquele lugar pessoas que não conhecem nem Jesus. Você caminha e pergunta para um jovem, você gostaria de conhecer Jesus? Ele fala assim, mas quem é ele? Onde está? Poderia conhecer ele. Pessoas que perderam a sua experiência. A experiência não foi renovada. Pessoas que vieram depois não tiveram suas experiências. Pessoas que vieram depois não buscaram mais de Deus. Eu pergunto, meu irmão, será que você tem tido essas experiências com Deus? Será que você tem passado para os seus filhos essa experiência com Deus? Será que você tem contado para os seus filhos o que Deus fez na sua vida? O que Deus pode fazer na vida deles? Será que nós estamos contando, passando para frente? Quando entramos na sua presença e conhecemos Ele a fundo, nos desarmamos, nos tornamos mais próximos de sermos moldados pelo seu poder. É o que nós precisamos. Meu irmão, meu pai, pastor dessa igreja, teve suas experiências com Deus. Eu vi muitos homens, mas eu preciso ter as minhas experiências. Eu sei o quanto meu pai orou, jejuou, para Deus fazer o que Deus faz na vida dele. Mas eu sei o quanto eu busco a Deus, para que eu venha ouvir mais a voz de Deus. Eu quero falar para você quanto você tem feito para ouvir a voz de Deus. A direção de Deus na sua vida. O motivo que Deus te escolheu. O que Deus quer fazer com a sua história. Da forma que Deus quer te usar. Meu irmão, Deus não quer que você somente seja um líder de célula. Desculpa a expressão, cansado. Pega a poinha no dia lá. Ele mandou falar isso. Bebê. Tchau, Deus abençoe. Tchau. Tem café? Não tem? Então Deus abençoe. Não. Deus quer você uma pessoa cheia do Espírito Santo. Deus quer que você seja um líder cheio do poder dEle. Deus quer que você seja um líder cheio do fogo do Senhor. Onde você vai chegar em pessoas e pessoas vão realmente receber o poder de Deus que está na sua vida. Que você vai, no seu contexto, onde você estiver, você vai realmente mostrar o poder de Deus através das experiências que você vai ter. Mas pastor, eu não cuido de célula. Amém, irmão, você não precisa cuidar de célula. Mas de repente você cuida de crianças. Mas quando você estiver cuidando de crianças, as crianças vão ser cheias do Espírito Santo de Deus. Mas pastor, eu não faço nada disso. Mas se você é um advogado, você vai ser um advogado cheio do poder de Deus, porque você vai ter experiências. Se você é um administrador, meu irmão, eu quero te falar que no seu lugar você vai ter experiências maravilhosas com Deus como administrador. Se você é um empresário, eu quero te falar como empresário, Deus Ele quer te usar de uma forma maravilhosa, fenomenal. Deus Ele quer fazer coisas maravilhosas. Deus quer que você tenha experiências. Independente de você ser um professor na escola, na universidade, Deus quer que você tenha experiências lá. E Deus vai te usar lá, meu irmão. Deus quer te usar, Deus quer que você tenha experiências. Se você puder, feche seus olhos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, nessa manhã, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Obrigado, Jesus. Eu quero convidar você nessa manhã, você que quer ter uma experiência viva com Deus. De repente você já teve, de repente você deixou isso morrer, de repente você deixou isso para trás. Mas eu gostaria de orar com você aqui. Quer sair deste lugar assim, Deus, eu quero ter experiências na minha vida contigo.
Eu quero ouvir o Senhor, eu quero falar com o Senhor, eu quero sair transformado. Eu quero que durante a minha semana eu venha sentir que eu estou transformado pelo poder. Eu quero sentir que durante a minha caminhada, nesse próximo ano que vai entrar, eu vou ver coisas maravilhosas acontecendo. Porque eu estou cheio do poder de Deus, eu vou ter experiências maravilhosas com Deus, na minha vida, na minha família, com meus filhos, no que eu faço, onde eu ponho minhas mãos, onde eu ministro. Eu quero te convidar aqui na frente, meu irmão, se você quiser experiências com Deus, novas, coisas novas, na frente. Eu quero orar para a tua vida. O pessoal do louvor vai ministrar uma canção. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Supervisor de célula, também vem aqui, vamos orar para os irmãos, em nome de A terra clama, a terra chama, chama.
Santo, nessa manhã eu peço que o Senhor venha, Pai, essa manhã eu peço que o Senhor venha sacudir, Senhor, nossas vidas. Senhor, venha chacoalhar, Senhor, nossos corações. Senhor, eu peço, Senhor, que coisas novas aconteçam conosco, Deus. Pai, eu sei que Tu és um Deus de novidade, é um Deus de renovo, é um Deus que, Pai, tem prazer em derramar a Sua presença sobre os Seus filhos. Nesta manhã, Pai, sopra mais uma vez sobre nós, Pai. Sopra outra vez o Teu Espírito Santo. Que os Teus filhos tenham experiências, Senhor, Pai, maravilhosas. Que eles tenham resposta de oração. Que eles escutem, Senhor, o que o Senhor está falando para eles. Senhor, fortaleça aqueles que estão desanimados, cansados. Senhor, eu sei que és o Deus que renova. Pai, nós queremos entregar a Ti todo o nosso fardo, todo o nosso peso, Pai, tomar o Teu que é leve, Deus. Nós precisamos de renovo do Senhor, nós precisamos de refrigério. Que seja uma manhã de refrigério em nossos corações, uma manhã de respostas, de oração respondida, Senhor. Pai, que olhos sejam abertos, que olhos venham a ser abertos para ver o que o Senhor vai fazer. Ouvidos que estão tampados, que possam passar a ouvir a Sua voz, Senhor. Corações que estão duros, que caiam, Senhor, dureza no coração. Que haja um fogo que queime nos corações, um fogo que arda outra vez, Deus. Abençoa os Teus filhos, Pai. Abençoa os Teus filhos dessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero perguntar, se tem alguém aqui que gostaria de, nessa manhã, entregar o seu coração a Jesus? Tem alguém aqui que gostaria de fazer uma oração de confissão, de entrega a Jesus? Amém. Glória a Deus. Amém. Tem mais alguém? Tem mais alguém que gostaria de fazer essa oração de entrega? Se tiver, meu irmão, já vem aqui na frente, não precisa nem levantar a mão. Tem alguém? Vem aqui na frente. Você quer entregar seu coração a Jesus, quer ter experiências com Jesus, quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Vem aqui na frente, a gente vai orar pela sua vida. Tem mais alguém? Senhor, eu quero orar, Pai, pela Sandra, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor toque no coração dela, que o Senhor a fortaleça, Senhor, que ela tenha experiências contigo, Senhor, que ela venha caminhar contigo, Senhor. Muda, Senhor, o seu rumo, Senhor. Nós queremos consagrar os seus passos, a sua caminhada, queremos consagrar a vida dela a Ti. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pega na mão do irmão do seu lado, em nome de Jesus. Vamos agradecer. Nós vamos ter classe normal. Você quer participar da classe agora pela manhã? Vamos agradecer a Deus. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Pai, por essa manhã, obrigado, Senhor, a forma que o Senhor, Pai, falou com a gente, Senhor. Mas não permite, Senhor, que a gente venha guardar, Pai, venhamos guardar no coração, Senhor, e somente esquecer disso. Mas, Senhor, que venhamos viver, Senhor, experiências, novidade de vida. Que nosso coração, Senhor, cada dia queime, Senhor, que venha arder, Senhor. Vemos, Senhor, Pai, cada dia buscar mais o Senhor. Pai, que vemos ouvir a Sua voz, Senhor, com maior frequência. Que vemos, Senhor, Pai, nos dispor, Senhor, buscar mais, Pai, Senhor, todos os dias, Senhor, mais vezes, Pai. Nós queremos também declarar, Senhor, que vamos ter uma semana abençoada pelo Senhor, uma semana de vitória, uma semana onde vamos ver a Sua bondade, onde vamos ver, Senhor, graça do Senhor, vamos ver milagres, Senhor, acontecendo. Senhor, guarda os Teus filhos, Pai, que seja uma semana, Pai, de vitória, Senhor, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Dá um abraço para o irmão aí, 5, 6 irmãos em nome de Jesus.